Direto da redação. Fabrício, nós estamos diante de um fenômeno aqui no Brasil. As pessoas estão casando e descasando. As mulheres querem um homem para chamar de seu, o homem quer também uma mulher para chamar de sua. Mas essas pessoas, elas estão com dificuldade de sustentar um relacionamento por longo prazo, por muito tempo. E os casamentos, eles estão durando cada vez menos. Então, quando você chegar a encontrar alguém com mais de 30 anos de casados, 40 anos, 50 anos de casados, em alguns casos aí, você pode, assim, moldurar, porque isso tem sido raridade. As pessoas estão muito voláteis, né? Concordo com você. Principalmente nesses tempos de rede social. Aqui no Brasil, 1.100 divórcios são consumados por dia. 1.100. 1.100 divórcios consumados por dia. E as mulheres, elas são a parte mais frágeis. Não é que mulher seja o sexo frágil. Porque o que acontece? Tem determinadas relações em que a mulher faz uma opção preferencial por ser a gestora do lar. Administrar a vida dos filhos, levar filho para o colégio, cuidar da educação dos filhos. E quando um casamento ele chega ao final, ele termina, e geralmente quando o marido arruma uma outra parceira e deixa a mulher para trás, ele está deixando para trás alguém que deixou de entrar no mercado de trabalho, alguém que deixou de estudar, alguém que se dedicou à casa, que se dedicou a ele e fica para trás. E a pessoa que vai ter que recomeçar a vida em uma desvantagem muito maior em relação ao homem que deixou a mulher para trás. Então, assim, é uma situação que é desproporcional, desigual. Mas no Brasil, antigamente, era proibido de se divorciar 50 anos passados. Eu venho depois, eu assisti a lei do divórcio ser aprovada no Brasil. Aí, antigamente, os casais ficavam sob o mesmo teto e era aquele casamento de aparência, eram separados. Quando foi aprovada a lei do divórcio, primeiro tinha separação até depois chegar ao divórcio. Foi a fila. Era o desquite, era desquitado. Você é o quê? Eu sou desquitado. Bom, então ainda não é divorciado. Aí depois chegava ao estágio, completava determinados anos, agora sou divorciado. Mas antes tinha o desquite. Como é que agora pode, não, né? as coisas mudaram. Mas há quase 50 anos depois que foi regulamentado praticamente, né, o divórcio no Brasil, o fim de um casamento ele deixou de ser um tabu, porque a mulher que separava também do marido que era divorciado, olha, divorciada. Separada. Até orgulho a pessoa falar Falava isso. Graças separada, a Deus, aquele traste. Filho de pai desquitado. Olha, é filha de pai separado, deixa seu filho casar com ela. Não, tinha essas coisas, né? Olha, tem ainda, né? É. Mas agora a reportagem do Direto da Redação acompanhou, que é a questão toda hoje, eu acho que a grande questão hoje é realmente as mulheres encontrarem forças para recomeçar um novo ciclo após uma separação ou divórcio. E nem sempre o divórcio é uma coisa assim muito pacífica, às vezes é uma questão assim muito traumática, porque tem mulheres que são vítimas de abuso doméstico, de abuso, de violência doméstica. E também quando você sai de um ciclo, de um casamento em que você é vítima de violência doméstica, você recomeçar o recomeço, ele é uma pessoa solitariamente o recomeço, não é tão fácil, né? Não é, Com não. filhos, você recomeçar isso não é tão fácil, não. E a reportagem aqui, ela acompanha uma experiência muito interessante, que é de mulheres que criaram redes de apoio para quem precisa reconstruir a vida após a separação, após o divórcio. E você vai aqui acompanhar um relato que me chamou a atenção aqui, que é o da Daniele Cesari, que ela enfrentou desemprego, dificuldades para retornar à vida profissional depois que ela encerrou o casamento. O marido dela foi para uma outra relação, eles se divorciaram e ela estava nesse parâmetro, ela cuidava da casa, ela cuidava dos filhos, então ela teve que ter um recomeço. E esses grupos de mútua ajuda são importantíssimos para fortalecer essas mulheres que precisam recomeçar. Interessante. Vamos aqui acompanhar os detalhes aqui. E eu antes até de chamar a reportagem, eu gostaria de comentar uma experiência muito pessoal, porque minha mãe, ela foi separada do meu pai. Eu nasci, depois que eu nasci, praticamente eu criança, pequenininho ainda, e foi uma relação em que eles viveram desquitados durante muito tempo.
sob o mesmo teto e nunca chegaram ao divórcio efetivamente e viveram a vida toda. Meu pai morreu e eles eram ainda separados. Então tiveram assim muitas fases de turbulência dentro desse casamento, muito por parte do meu pai, que ele era um homem da época dele. Meu pai hoje estaria completando, eu sou um filho temporão, meu pai estaria completando 100 anos. Esse ano seria o centenário. Olha como são as coisas. Mesmo? Eu sou filho temporão, né? Meu pai, na verdade, tinha idade para ser meu avô. Então, olha que situação. Mas minha mãe resistiu a tudo isso, ela soube se reinventar. Eu tenho minha mãe como uma referência nisso, tá? Que ela enfrentou a violência doméstica, ela enfrentou, e você passa hoje com 92 anos, lúcida de pé e forte, né? Exatamente. Ali, a fortaleza ali. Então, não é toda mulher. E conseguiu recomeçar, enfrentou duras. Deu a volta por cima, né? Completamente. Deu uma assim, de 360 graus, mas não é toda mulher. Graças a Deus. Que consegue isso, não, tá? Então, esses grupos de mútua ajuda, esses núcleos de fortalecimento mútuo, são importantíssimos. Mas vamos conferir essa questão do divórcio agora, essa estatística e essa experiência na reportagem de Vanessa Casalino. Daniela viveu 17 anos de uma dedicação total ao casamento. Eu fui aquela esposa que cuidava da casa, além de trabalhar fora. Quando chegava em casa ainda cuidava da casa, do marido e de filho. E eu acreditava que esse suporte que eu dava ao meu marido, o crescimento profissional dele, eu estaria tranquila também. Aí veio a desilusão. Quando ele fez essa decisão de sair do nosso casamento para ir para um outro relacionamento, infelizmente eu estava desempregada nesse momento. E para eu voltar ao trabalho desacreditada de quem eu realmente era, foi muito difícil. Os dados mais recentes do IBGE mostram que o número de divórcios no Brasil caiu de 2024 para 2023, de cerca de 440 mil ao ano para pouco mais que 428 mil. Mesmo assim, são cerca de 1.100 separações por dia, um processo duro e solitário para muitas mulheres. Foi da superação de um divórcio que nasceu uma plataforma que reúne mais de 1 milhão de seguidoras. Uma rede de apoio, informações e acolhimento para mulheres que atravessam essa fase de reconstrução da vida financeira, de uma nova perspectiva de maternidade, da criação de uma nova identidade e de fortalecimento feminino. Ao meu redor, as pessoas que eu convivia, minhas amigas, minha família, ninguém tinha se divorciado. Eu não tinha referência de uma mulher que tivesse se divorciado. Olha que loucura. E ali no nosso grupo, nessa comunidade que a gente está criando, ela também vê que tem muitas outras mulheres legais, fortes, inteligentes, e ela encontra ali a força dela também, porque ela se identifica. A partir da dor, ela se identifica também na superação. Experiência bonita, hein, Fabrício? Roberto, casamento hoje, pra quem mantém um relacionamento, eu vou te falar uma coisa, nem relacionamento, um casamento, tem que tirar o chapéu, porque do jeito que tá, redes sociais hoje, traições que são nítidas, explícitas, que hoje em dia era escondido antigamente, né? Hoje a amante é declarada praticamente. Hoje, quem é casado, vou te falar uma coisa, parabéns, porque eu não sei se eu conseguiria segurar essa peteca, não. Eu admiro papai e mamãe. Papai e mamãe é um exemplo pra mim, 49 anos de casado. Vai completar 50 anos, quase. Eu não sei como mamãe aguenta papai ainda e não sei como papai aguenta mamãe ainda, porque é um desgaste casamento. Mas você conviver com com santo ou com santa é muito bom, né? É muito fácil, porque o santo tá lá no pedestal ali, você chega... Não existe um casamento perfeito. Agora o casamento, você vai ter que saber conviver você tá com quanto tempo casado? Eu tenho mais de 30 anos de casado, mais de 30 anos. Eu casei novinho, cara. Eu fui pai com 22 anos. Pedro, meu filho, na idade de Pedro, meu filho, era pai. Entendeu, cara? Então assim, eu comecei muito jovem. Eu e Paulo, nós nos conhecemos no colégio. Paula, você é uma guerreira, Roberto, parabéns. Nós conhecemos no colégio, na escola, entendeu? Então, assim, você aprende... Foi natural, foi convivência. Você aprende a conviver com defeitos, com as coisas todas, e assim, você tem que superar isso, porque você não vai ter nenhuma perfeição em nada, em ninguém. Então, você vai ter que extrair o que é de bom da pessoa, né? E tentar contornar as coisas, os defeitos que tem. O diálogo é muito importante nessa situação. E o que acontece? A tendência é que você, ao amadurecer, você seja melhor do que você foi ontem.
Porque se você envelhecer pior, tem alguma coisa de errado, né? Sim, com certeza. Então, o amadurecimento tem que te trazer sobriedade, você tem que ser melhor. E nessa questão de você buscar o melhor, você ser melhor, você também vai buscar o melhor das pessoas e as pessoas vão aprender a extrair o que é de melhor, de uma e de outra. Né? Então as pessoas assim, agora a coisa negativa vai atrair coisa negativa. Exatamente. A coisa positiva vai atrair coisa positiva. Então tudo aí vai se superando. Se tiver algum problema, resolve na hora. Não precisa ficar nessa. Vai ficar se colocando. Viver de aparência é horrível. Você está se enganando. Não, e tudo, como dizia Salomão, é vaidade. Tudo é vaidade. Vai lá em Provérbios, gente. A leitura de Salomão. Mas é isso mesmo. Você pega os Provérbios de Salomão, você pega Eclesiastes, você vai ver um Salomão no final da vida. Salomão foi um homem bonito. Salomão foi um homem rico. Salomão, ele pegou a rainha de Sabá, a desejada rainha de Sabá, que era uma negra lindíssima, né? A rainha de Sabá foi conhecer Salomão, a inteligência, Salomão, um diplomata. E Salomão, no final da vida, ele chega velho dizendo, ele começa, vai lá, tudo é vaidade. Mas tudo é vaidade. Porque, na verdade, todas as pessoas vão envelhecer, a beleza, ela é efêmera, a idade vai passar, tudo vai acontecer, você vai chegar ao estágio em que todo mundo que tá ali, o cara que tá com 90 anos, você vai chegar lá, cara. Você vai chegar, se chegar, né? Vai chegar aos 80, vai chegar... A vida, se você não souber conviver com isso, conviver com as fases da sua vida, conviver com as fases de casamento, e tiver medo de da convivência, você não vai conviver com ninguém. Você está sujeito a traições, você está sujeito a tudo na vida. Você está sujeito a tudo. A família é uma sociedade, a primeira sociedade que se vive. Caim e Abel pertenciam à mesma família. A Caim matou Abel por inveja. José foi vendido pelos irmãos como escravo para o Egito. A Bíblia traz tudo isso, esses conflitos familiares. E quem lidera uma família está apto a liderar uma grande empresa, está apto a liderar, a governar. Quem governa uma família está apto a governar o mundo.